Olá pessoal, esse vídeo é meio estranho, né? Porque é como não se deve fazer, mas é uma curiosidade que eu tinha. Eu sempre tive uma vontade, né? A parte mais chata da cerâmica, no caso, na minha opinião, né, é aplicar opaco. Então eu queria uma maneira de aplicar o opaco. Queria criar uma maneira de aplicar o opaco que fosse eficaz, que em apenas uma queima você conseguisse solucionar o problema do opaco, né? Eu ficava pensando maneiras de fazer, tal, como fazer, e tudo estava ligado ao recobrimento de uma camada apenas no metal. Aí eu pensei e falei assim, por que não usar um aerógrafo, né? Um aerógrafo é isso aqui. Isso aqui é um aerógrafo de pintura, né? A gente faz pinturas com ele, e é um aerógrafo de 2 estágios. Você apertando aqui, ele sai apenas ar, e você puxando para cá, você aumenta a vazão da tinta que está nesse potinho aqui, ó. Esse potinho você coloca a tinta aqui, ou o que você quiser pulverizar através desse bico. Esse bico tem uma agulha, e essa agulha, quando você puxa esse gatilho para trás, essa agulha ela sai do furinho e o jato de ar é levado com ar e líquido por essa ponta, e aí pulveriza-se o material na direção que você apontar o aerógrafo. Então eu falei assim, instrumento ideal, né, para se fazer a opacificação. Então eu experimentei fazer uma opacificação assim, vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês. Eu prometi nessa sequência de vídeo que eu vou estar mostrando para vocês a técnica sem ponta. Mas a técnica sem ponta, antes de ser utilizada, né, antes de usarmos a técnica sem ponta, aí tem que opacificar o metal, fazer o metal, opacificar o metal, aí fazer anatomicamente o recobrimento disso tudo, sempre com cerâmicas opacas, porque é usando o mesmo princípio da escultura em cera. A gente vai fazer uma escultura em cera, é melhor que seja em uma cera opaca, porque essa cera opaca vai demonstrar para nós visualmente onde a gente está errando, sem aquele problema de brilho ou de transparência e de brilho que as outras ceras antigas tinham, e a gente às vezes achava que a nossa escultura estava legal, mas na verdade ela não estava tão legal assim por causa do brilho superficial da cerâmica e cores brilhosas, né, verde ou azul, né, eram cores estranhas. Hoje em dia o pessoal técnico de hoje em dia conhece apenas as ceras opacas, porque elas salientam mais a qualidade da sua escultura e não te enganam com os brilhos superficiais das ceras antigas, né? Então, usando esse mesmo princípio, nós vamos fazer aqui a técnica sem ponta com dentinas opacas, para que a gente não seja enganado, né, com translucidez e transparência. E depois, então, quando você aliar a sua técnica de escultura com as cerâmicas translúcidas, com a cerâmica com translucidez, com incisal, com transparência, aí vocês vão ver como vai ficar legal no final essa junção da técnica de escultura com a técnica de camadas de cerâmica, ok? Primeiramente vamos fazer apenas na dentina opaca. Mas antes da dentina opaca, nós temos que opacificar o nosso metal. Como a gente já falou sobre metalurgia, eu pulei essa parte e apenas vamos aplicar o opaco com aerógrafo, certo? Eu vou demonstrar essa técnica, ela parece ser legal, tudo mais, mas ela não é contraproducente. Por quê? Porque se gasta muito material. O opaco que você tem que usar nesse potinho aqui seria um opaco em pó. O líquido que você vai usar para levar esse opaco em pó até o seu coping tem que ser álcool, ou álcool mesmo, álcool 99 ponto não sei quanto por cento aí e tal, porque eu quero que evapore, eu só quero vaporizar
o pó sobre o coping. Para que isso ocorra, eu tenho que ter um veículo umectante de alta volatilidade, para eu jogar o pó em cima do coping ainda úmido e logo essa umidade desaparecer, evaporar e manter apenas o pó sobre o coping. Depois que você dá uma camada, aí você espera secar, evaporar toda a água, todo o álcool, aí então você vai dar outra camada com o aerógrafo cada vez mais, com o aerógrafo distante, não pode ficar muito perto. Se ficar perto, ele vai cuspir álcool e vai lavar a própria opacificação que ele fez, né? Então tem que ser uma certa distância, você vai e passa, espera secar, aí vai dar outra camada, espera secar, dá outra camada, até fechar toda a superfície do metal. Uma vez isso acontecendo, fechando toda a superfície do metal, você em uma queima, e vai ficar homogêneo, né? O legal, tem muitas coisas legais, porque ficou homogêneo, ficou uma camada fininha de opaco em cima de toda a estrutura metálica, e aí você pode queimar, em uma queima só ele vai estar opacificado. Aí você fala, nossa, quantas vantagens, qual a desvantagem disso aí, né? A desvantagem é o gasto excessivo de material, né? E ser contraproducente se você tiver que fazer 5, 6 cores ao mesmo tempo. Para se tornar viável isso, você teria que ter 5, 6 aerógrafos à disposição, com as misturas dispostas já dentro dele, que vai ser aí quase que meio pote de opaco para você opacificar 4, 5, 6 peças. Então não é viável, não é viável mesmo, tá? Então logo em seguida agora eu vou mostrar para vocês a demonstração de opacificação com aerógrafo. Eu fiz aqui uma cabininha tal para não sujar tudo aqui a minha bancada. Então eu vou estar mostrando para vocês isso aí, tá bom? Falou então. Vamos lá. Tá, ele polvilha, né, aí dá uma esperadinha para poder secar. Aí eu tô jogando só o ar sem jogar o líquido com o pó. Na verdade, isso aqui é pó de opaco em pó, umidificado com álcool. Por que álcool? O álcool vai evaporar rapidamente, deixando com que a superfície do copo é apenas o pó. Aí, como o álcool não é um líquido apropriado para se misturar ao opaco, é claro que você vai precisar de ficar misturando aqui, homogeneizando, né? Homogeneizando aqui o álcool com o pó de opaco, para ele ficar misturado com líquido, porque a gente não quer só álcool, a gente quer o álcool com as partículas, né, com o pozinho de opaco. Agora que eu já dei uma mão, né, vou dar aqui uma segunda mão. Aí, sempre, né, já fiz 3, né, então esse terceiro aqui parece que está ficando mais legalzinho a superfície, porque não pode ficar muito líquido, né, senão vai começar a desmanchar as partes que eu já coloquei, né, que eu já apliquei o pó. Agora eu vou dar uma sopradinha. O aerógrafo é assim, ó. Se você aperta apenas aqui, ele solta o ar. Se você aperta aqui e puxa, aí você vai ver uma névoa saindo, ó. Tá vendo? Essa névoa é o pozinho. Então, se eu quero soltar só ar, eu aperto e solto só o ar aqui
para secar a superfície. O álcool evapora, então eu tenho o opaco aplicado ali, e esse opaco é apenas o pó em camadas finas, né? O legal disso é que fica super uniforme a camada de opaco, né? Ela vai ficar super uniforme, super legal. Mas assim, o processo é muito complexo. O processo é complexo, não é complicado. Você vai gastar muito material, né? Além de gastar muito material, se tiver, você tem que, quantas cores que você tiver que aplicar, você vai ter que usar vários aerógrafos, né? Ou pelo menos vários receptáculos de opaco, né? Isso aqui não é perdido, né? Isso que está aqui, vamos supor que você tenha um aerógrafo e várias cumbuquinhas dessa aqui, ó. Essas cumbuquinhas, elas são destacáveis, ó. Ela sai do aerógrafo aqui e volta para o aerógrafo. Então, se você tiver várias dessa aqui, cada uma dessa com uma cor, com uma cor de opaco já pré-determinada, aí você só vai misturar o álcool, porque o álcool seria o veículo umectante que vai levar esse polvilhamento de pó até o coping para você. Então vamos lá. Então vamos dar mais uma mão aqui, ó. Se molhou demais, aí ele escorre, né? Então a gente vai pegando uma manha a partir do momento que você vai usando a técnica, né? Já que é tudo de primeira mão. Vamos lá. Para falar sobre isso aqui com vocês, é o seguinte: isso aqui não é uma coisa, não foi eu que criei. Longe de mim criar coisas, eu apenas ouço falar e faço o teste aqui para vocês. O que acontece? Eu acho que a Vita, se não me engano, uma empresa antiga aí, ela criou uma cerâmica que você aplicava opaco com aerógrafo, porque realmente é muito interessante aplicar com aerógrafo, que é como você tivesse um spray de opaco, e esse spray de opaco criasse uma fina camada de opaco sobre o metal, e dessa forma você queima e em uma vez só a coisa toda está pronta. Não tem que dar 2, 3 mãos de opaco para cobrir o opaco. Só que, como eu falei para vocês, os pontos negativos disso é a quantidade de opaco que você gasta uma quantidade de opaco muito grande, né? O veículo umectante, né, que vai levar o teu opaco, o teu pó, porque se eu pudesse só jogar o pó em cima do metal e ele grudasse nele, seria excelente, mas não dá. Eu tenho que usar um veículo umectante. Esse veículo umectante seria, no caso aqui, que eu achei melhor. Não tenho, ninguém me falou nada. Isso aqui realmente foi uma ideia minha, né? De usar o álcool ou alguma coisa que evaporasse, que fosse muito volátil. Para quê? Para eu jogar o pó, ele se impregnar na superfície do metal e logo depois evaporasse, deixando apenas o pó de opaco ali em cima. Então vamos ver se eu vou conseguir em uma queima apenas dar esse opaco aqui. Eu vou fazer a queima agora e depois eu volto a mostrar para vocês. É a primeira vez que eu estou fazendo isso, depois de muitos anos. Eu testei uma vez, mas eu nem lembro como é que foi o resultado do teste. Dessa vez agora estou documentando o teste, e dessa maneira, documentando o teste, nós vamos saber realmente se ele funciona ou não. Tá ok? Então eu vou dar a queima, volto já já. Bom, voltamos aqui com as peças já queimadas. Ficaram legais, né? Vou mostrar para vocês aqui alguns pontos, algumas areazinhas, né? Alguns pontinhos aqui, tem ainda um pouco do cinza, né?
mas isso aqui que ficou melhor depois de ter dado as camadas. Aqui é a opacificação, né? Você vê que dá para fazer realmente recobrir com apenas uma queima. Isso aqui a gente chama de, isso aqui é um produto da Ivoclar. Tem outras empresas que trazem um produto como esse, chama-se Object Fix. É uma pasta refratária que você, isso aqui no caso aqui da Ivoclar, chama Object Fix. Ela vem em pasta, com o tempo ela fica mais dura, às vezes tem que abrir pelo fundo da seringa, puxar com uma espátula e colocar. Você coloca aqui dentro do coping, né, uma pasta, você coloca aqui, depois você pega um pino e coloca o pino e pronto, já está ok. Pode fazer o que você tem que fazer e pôr para queimar. E sempre você vai ter o negativo aqui, o positivo, aliás, né? Você vai ter o positivo da tua peça, e aí então você pode colocar aqui e pôr para queimar. Nunca vai cair, não vai, super estável, né? Não vai ter problema nenhum. E para fazer esse teste eu usei o Object Fix para não entrar opaco por dentro do copo, certo? Agora eu vou dar uma jateada aqui por dentro, limpar esse copo e vai ficar tudo ok. Aqui outro. A opacificação fica bem homogênea, fica bem legal. O produto final fica muito bom. O problema apenas é o gasto, a demanda de tempo e também a quantidade de aerógrafos que você vai ter que ter para poder tornar essa técnica pelo menos plausível no laboratório, certo? Então é isso, né? É isso que eu queria mostrar para vocês e falar para vocês, não só se quiserem fazer por curiosidade, comprar um aerógrafo, instalar, tal, fazer isso tudo que eu fiz aqui para mostrar para vocês. Dá para fazer em uma queima só que o molho fica mais caro que o peixe, aí então não faz sentido a gente utilizando essa técnica só para fazer uma opacificação em uma queima só. Então é isso, gente. Na próxima nós vamos estar aqui aplicando a cerâmica sobre esses copings e demonstrando para vocês a técnica sem ponta, que é uma maneira de fazer escultura na cerâmica que deixe igual a como se você fizesse uma escultura em cera. A mesma beleza de uma escultura em cera está trazendo aqui para a superfície da cerâmica, e é o que a gente tem para mostrar nessa sequência de vídeos que eu estou gravando aqui. Primeiramente a opacificação, que não é para fazer dessa maneira, eu vou deixar muito bem explicado. Não façam a opacificação dessa maneira, apenas se por curiosidade, assim como eu tive, né? Se vocês quiserem usar essa técnica, misturem o opaco em pó com álcool e então façam o polvilhamento com aerógrafo sobre a estrutura metálica que vocês quiserem. Mas só por curiosidade, vocês vão ver que vão gastar tanto material que vai se tornar uma técnica, vai se tornar contraproducente economicamente para se usar essa técnica, ok? Então tá aí. Na próxima então aplicação e depois técnica sem ponta. Muito obrigado por vocês estarem aqui.